Tenho um nome muito comprido, mas Manuela Soeiro é como me conhecem, né? Sou natural de Maputo, Lourenço Marques, portanto, quando eu nasci, mas meu pai é da Ilha do Ibo, de Cabo Delgado, e a minha mãe é daqui do Sul. Portanto, tenho as duas partes, né? Norte e Sul de Moçambique. Fui professora de Educação Física nas escolas no tempo colonial, não é? E depois, neste momento, e também fui diretora e sou diretora do Teatro Avenida, em Maputo. Formei o grupo Mutumbela Gogo e fizemos muitas peças, perto de 30, 40 peças de teatro. Portanto, neste momento estamos a organizar a escola de teatro para nós passarmos para os mais jovens aquilo que nós fizemos e que foram de facto um sucesso, né? Então, é isso. Quer dizer, eu vivia num mundo que eu não sabia o que eram cores, né? Mas já desde pequena havia aquela segregação, não é? Eu, claro, era mais morena, tinha cabelos mais... Meu pai tinha cabelo mais ondulado, né? Mais africano, embora tivesse aquela filha de uma mulher negra lá do Ibo. E o pai do meu pai era hindu, está a ver, né? Então para mim era muito complicado, eu não entendia nada daquilo, não percebia, quer dizer, era a minha família, eu não sabia o que era cor, né? Mas comecei a sentir isso, porque quando eu venho para Lourenço Marques, a minha mãe já tinha 6 filhos, não é? Contando comigo. Eu quando venho para Lourenço Marques é que começo a sentir algumas diferenças, não é? Eu não percebia porque que tinha... Não percebia, não. Eu, como disse, não via cores nas pessoas. Eu via os meus avós, que eram negros, tanto que o meu avô, daqui, ele me chamava de Tijana. Tijana quer dizer albina, porque eu era mais clara, não é? Então ele chamava-me Tijana. E eu, pronto, era aquele nome, né, que tinha. E depois, ao conviver com as pessoas, eu comecei a começar a perceber que havia qualquer diferença, que não sabia o que era. E isso também se refletia, porque quando eu venho para o colégio na Namacha, que é 80 km daqui de Lourenço Marques. Eu venho viver sou uma aluna da escola, e aquele colégio era a maioria das crianças ali eram de raça branca. Havia negras, haviam 2, e chamavam-nos mulatas, mestiças, não é? Éramos mais, não muito mais, talvez umas 20, não é? Então eu tinha as tias, irmãs da minha mãe, trabalhavam nesse colégio, por isso é que eu consegui lugar nesse colégio. Eram enfermeiras, né? Então eu vou para esse colégio, não é? E lá os pais eram perto de 200, 300 crianças, não é? Os pais das crianças brancas, quando viram-nos a nós, foram dizer às freiras que não queriam que nós brincássemos com ela,
porque éramos mestiças, né? As freiras também não queriam que nós brincássemos porque éramos filhas do diabo, porque o meu pai era judeu, o meu avô era judeu. Então, aí é que comecei a sentir que havia qualquer diferença. E eu dizia, mas eu faço tudo o que as outras fazem, sei jogar, eu era muito ativa, está a ver? Então isso, eu não entendia. Se eu fazia as mesmas coisas que as outras, né? Sabia jogar como as outras. Então, durante muito tempo tive esta separação. Era uma confusão para mim. Mas de qualquer maneira eu tinha comecei a ter os sintomas, né? No Machibombo, quando apanhávamos o autocarro, ficávamos no banco de trás, que era só para negros. Nós não podíamos sentar nas cadeiras da frente, não é? E eu não percebia porquê, não é? Então, todas estas coisas me começaram a criar, não complexo, mas também não revolta, uma certa revolta, porque faziam que eu não lidasse até com família. Aqui nós temos um cinema que é o Scala, e eles davam filmes para crianças. Então o meu tio levava sempre a minha tia. Ele tinha um sentido crítico, mas ele não falava. Eu recordo-me que ele ia de braço dado com a minha filha, com a minha tia, que era negra, e eu no meio. E as pessoas, portanto, os portugueses, né, quando nós íamos para lá, muitos portugueses, as mulheres deles também eram analfabetas, como a minha tia. Então levavam para filmes de criança, o Scala dava esses filmes, e para eles entenderem, porque era filme para crianças, o meu tio também levava a minha tia para lá para perceber um pouco do filme, né? Embora ela não falasse, nem compreendesse o tal filme, íamos. E quando o meu tio entrava, havia uma coisa que eu não entendia, porque os maridos daquelas senhoras portuguesas cuspiam para os pés do meu tio. Eu pensava que isso era um cumprimento. Não compreendia porque que cuspiam, não é? Era para mostrar que não gostavam que ele entrasse lá, porque naquele tempo, no tempo colonial, quem fosse casado com alguém que fosse tipo o meu tio ou outros mestiços, tinham direito a cartão, a um cartão. Então podiam entrar nos sítios onde brancos podiam entrar. Portanto, eu não entendia essas coisas, né? Mas não percebia também. E depois essa segregação me começou a dar uma certa rebeldia, posso dizer, né? Até à independência, não é? Tínhamos esta coisa no colégio de teatro que fazíamos, danças. Eu ensinava as danças às minhas colegas lá. E como é que eu, de facto, entro para o teatro mesmo? Quando há independência em Moçambique, são formados os grupos. Samora Machel chega a Moçambique e são formados os grupos dinamizadores, não é? Nessa altura ainda era jovem e então eu começo a ver, mas antes disso, antes de chegar à independência, eu começo a fazer, como eu tinha muita energia e tudo, eu vou para Chimoio, porque entrei no tempo colonial, entrei no Estado como funcionária pública,
nós tínhamos que fazer uma declaração que nunca iríamos estar, a gente nem percebia o que estava a assinar, não é? Assinávamos um documento que não estávamos em grupos subversivos, está a ver, né? Que não fosse Portugal, porque havia um slogan que dizia que Moçambique é Moçambique porque é Portugal. E isso começou-me a... Como é que é Portugal se Moçambique é Moçambique? Eu não percebia porque que era Portugal. E já aí comecei a ter algumas dúvidas mais concretas, né? E quando íamos matricular, nós tínhamos tínhamos que preencher, e quando diziam nacionalidade, nós tínhamos que pôr. Eu punha moçambicana. E então era chamada pelo diretor, que também tinha sido expulso, porque muitos portugueses foram expulsos porque tinham estado em partidos políticos que não eram do poder, né, nessa altura, né? Então eram desterrados para a África. Então os primeiros portugueses que aparecem também são esses professores que eram contra o regime de Salazar. E então o diretor veio ter comigo, porque eu depois fui para a escola comercial, e o diretor foi um que foi desterrado, mas puseram-lhe ali na escola comercial, porque era uma escola que não tinha o nível do liceu. Liceu, portanto, era já uma escola mais de filhos dos colonos, posso dizer, não é? Não entravam mestiços, nem negros, ali não. Então era escola comercial. E eu vou para lá e este diretor me chama e diz: porquê que tu pões lá no coisa moçambicana? Pois eu disse: não, é que eu nasci aqui em África, meus pais são africanos, portanto pronto. Então ele não me pôs fora do coisa, porque eu fui sincera, mas fui sincera ingenuamente, sem qualquer... E então, quando começo a ter mais... Quer dizer, mesmo no tempo colonial, nós começamos a ter alguns problemas, né? Eu fui estudar educação física aqui. Abriu-se o primeiro escola de educação física, ensino de ginástica nas escolas. Eu vou para lá, porque tinha aquela vontade, né? Tinha muita energia, vou para a escola de educação física. E também quem é que aparece como diretores dessa escola? São dois professores que foram desterrados também para aqui, porque eram da esquerda. E nós não sabíamos que eles eram o quê? Eram professores, não é? E eles começaram a ver que nós tínhamos... Perguntavam: mas tens alguma religião? O que é que tu és? Não é? E foi a partir dali que eles próprios me chamaram, os professores, e começaram a dizer: Manuela, tu és filha de quem? Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Está a ver, não é? E essas perguntas eram muito estranhas para mim, que era o meu pai, que era a minha mãe. Meu pai era meu pai, minha mãe era minha mãe. Eu não sabia dizer o que é que eles eram, na verdade, né? Então, tive uma infância e uma pré-adolescência já, de certo modo, conturbada, né? O que é interessante é que, nessa altura, eu começo a ter contactos com pessoas
e começo a ver que Samora Machel, por exemplo, dizia que não, vocês, porque o moçambicano não comia fruta, porque não sabia, nem sabia o valor e nem tinha dinheiro para comprar, mas também não sabia o valor. E Samora Machel, nos comícios dele, dizia que o moçambicano tem que comer fruta, tem que comer iogurte, que tinha uma forma, era aquele leite já mais uma coisa, e tem que comer. Então nós fazíamos as nossas peças, era o reflexo daquilo que Samora Machel dizia para o benefício do povo. Está a ver, não é? Para levar a mensagem para o povo. Para dar a mensagem. Então, nós fazíamos peças ali no Conselho Municipal, tinha lá palcos, não é? Porque Samora tinha feito lá um comício. Nós fazíamos peças com microfones, tudo, gritávamos, muitas vezes as pessoas nem ouviam, enchia aquilo. Era uma coisa impressionante. Então, nas peças, as senhoras lá de Singatela punham aquelas capulanas, traziam comida de casa, porque tudo era muito realista, está a ver? Era tudo muito realista. Traziam comida mesmo, não é? Para se comer ali, mostrar o que Samora tinha dito, o que deviam de beber, a laranja como é que se devia de cortar, está a ver? E tudo nós fazíamos textos muito simples, né? Mas elas iam ditando aquilo que elas queriam que se fizesse. Então nós usávamos as coisas desse tempo, em Xangana, ou na língua que estivesse traduzido, e punhamos isso também nas frases em português, metíamos, né? E então as pessoas começaram a ver que havia, aquilo era deles mesmo, né? Mesmo as conversas de Samora, quando ele falava, ele tinha sempre um tradutor, uma tradutora, que era uma mulher. E só para ver, depois começámos a ver o valor do teatro. Uma das mulheres de Singatela, quando vinha para cá, ela, quando chegou a casa uma das vezes, o marido, tão raivoso, arrancou-lhe o nariz. Pode imaginar. E ela desapareceu. Procurámos saber o que foi, fomos a Singatela. Contaram-nos então a história. Então fomos lá e tentámos ver como é que o médico podia recuperar, não é? Uma parte daquilo. Soubemos que estava lá e conseguimos todos dar um dinheiro para os tratamentos e para a comida. E foi assim que ela depois conseguiu recuperar um pouco do nariz. Houve uma operação que lhe fizeram, conseguiu recuperar. Não é que ela voltou para o teatro. Apesar de tudo isso, voltou para o teatro. Aquilo era o nosso exemplo, está a ver, né? Sempre nós mencionamos isto como uma heroína, não é? Eu gostava muito das ideias do meu pai, porque o meu pai era um contador de histórias. E lá no Ibo, em Cabo Delgado, ele era um contador, ele ia saber a vida das pessoas e depois ia para a casa dessas pessoas e pedia às pessoas que estavam lá empregadas para deixarem ele observar o que se passava naquela casa, e à noite juntavam-se as pessoas no Ibo e ele contava histórias. E eu sempre, como criança, dizia, quando eu for grande, eu vou contar histórias, como o meu pai. Está a ver, né? Foi uma coisa que foi nascendo. Depois eu também fazia teatro e fingia-se que tinha morrido. E depois as pessoas iam lá chorar, porque ele ficava como morto, né? E toda a gente chorava. Eu também chorava, porque pensava que eu tinha morrido, né? Mas depois ele levantava-se e punha toda a gente a fugir. Não pode imaginar aquilo como se refletia na minha cabeça, não é? Então, tudo o que ele fazia, eu queria fazer. Como carpinteiro, eu dizia para ele, olha, eu quero
a minha mãe fazia bonecas de pano, né? E então eu queria uma cama para a minha boneca. E eu pedi a ele para me fazer. Ele dizia, eu não tenho tempo, porque tenho trabalho, hei de fazer quando tiver tempo. Mas quando chegava à tardinha, ele trazia a cama feita, escondida, e oferecia-me. Então, eu tive estas lições, não é? Tudo o que fazia é ontem, eu faço ontem, sonhava, de manhã já tinha a ideia, está a ver, né? Tudo para imitar, e coisas que o meu pai contava histórias às minhas amigas, às crianças, elas ficavam cheias de medo, éramos crianças, né? 4, 5 anos, mas gostava muito de contar histórias, inventar histórias. Depois, quando vou para o colégio, o que é que acontece? Nós lá, eu tinha 6 anos, fazíamos teatro. O teatro bíblico, era teatro bíblico. Então eu comecei a gostar do teatro, mas eu tinha muita vergonha. O que eu sabia era dançar, porque lá com a minha tia, lá mais a casa, né? Eu dançava muito o xigubo, que são danças moçambicanas, né? Jogava, fazia aqueles jogos tradicionais, eu sabia todos os jogos, até hoje ainda sei, não é? E ensino ainda. Algumas vezes, eu tenho 80 anos agora, ainda agora, no outro dia estavam umas crianças, não estavam a dançar aquela dança, e eu comecei a dançar. Eu estou com problemas aqui do joelho e que de repente veio, parece que um sangue que me subiu pelas pernas acima e comecei a dançar agora. Então já me pediram para ser professora deles, está a ver, né? Mas só para ver aquilo que ficou enraizado em mim, não é? Ver o teatro lá no colégio e à medida que fui crescendo, né? Fui então vendo que o teatro era algo que era interessante, né? O meu pai, como eu disse, ele era um contador de histórias, mas as histórias que ele contava eram histórias cantigas de mal dizer, quer dizer, coisas que aconteciam entre um casal e outro. Então ele contava para as pessoas mais adultas. Os maridos não sabiam quem era a pessoa que andava com a mulher dele, está a ver, né? Depois, mais tarde, contaram algumas histórias que o meu pai contava, né? E aquelas pessoas riam-se, eu dizia, eu quero ser como meu pai. Está a ver, tudo isto foi germinando dentro de mim. Entretanto, ainda no tempo colonial, começo a ver que o teatro, de facto, contar histórias era uma coisa divertida. E eu fiquei com isso dentro de mim, não é? Dentro de mim. Eu conheço o Rui Nogar. Rui Nogar é um escritor moçambicano. Era mestiço, indo-português e moçambicano. O Rui Nogar, escritor. O primeiro presidente, secretário da Associação de Escritores. Foi o primeiro. Ele escreveu vários livros, né, de poesia. Ele veio ver uma peça que eu montei aqui e ele diz-me assim, Manuela, eu tenho um poema e gostava que tu fizesses um musical. É muito interessante. E como é que se chama? 9 Horas. 9 Horas. E então eu dei uma peça, olha, está aqui. Então a história é a história da Rosalina, que é uma mulher que vive no subúrbio e então
a história, portanto, o texto, que é um poema, é a história da Rosalina, que vivia no subúrbio, não é? Más condições, não vou dizer que era prostituta, mas o Rui Nogar classifica como uma mulher do povo mesmo, não é? Então a história começa, quando fala depois de 9 horas, eu não sabe outra história que a história de Rosalina. Então vê-se a Rosalina a passar, porque entretanto chega o colono para cobrar a renda da casa, não é? E nós nessa altura pusemos uma canção dos portugueses e na entrada do senhor que cobrava a Rosalina a renda, não é? Ele chega, não é? Então a música que a gente põe é uma música dos portugueses que cantavam na Rádio Moçambique, que cantava assim: uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E depois era a Rosalina pedir ao senhor, aquele senhor senhor Silva, senhor Silva, eu tenho um filho, um bebê pequenino, não é? Não tenho com quem deixar. Portanto, era rebeldia, era o pedido dela, não é? E ele dizia assim: não, tens que pagar, não é? Aqui, não, senão vou-te mandar prender. E ela, com o filho, vem a chorar, não é? A pedir, por favor, o meu filho não pode chorar, não é? Ela está lá em casa a chorar. Portanto, todas estas coisas eram muito... Eu comecei a ver que a partir de um poema eu podia fazer uma peça de teatro. Foi ali, me deu uma inspiração. Eu fui-me lembrar daquelas personagens todas que estavam lá, não é? Que eu tinha vivido, porque eu vivi naquela zona. Eu sabia... Está a ver, lá em casa nós tínhamos um empregado, não é? Que eu gostava muito dele, quase tinha a minha idade, né? Tinha 11 anos e tal, quando ele foi trabalhar lá em minha casa. E ele tinha uma polpa, sabe como Elvis Presley? Aquela polpa. E eu fazia-lhe a polpa, porque era preciso puxar aquilo para ficar com aquela polpa do Elvis Presley. Depois, ele não tinha roupas assim, não é? Eu tinha o fato de ginástica, que eram calções, e aquele fato curto, né? Que punhamos na escola, né? Eu andava na escola e já na coisa, e sapatilhas. Então, emprestava-lhe no fim de semana, porque ele ia para o Spamanine, que é um bairro suburbano, onde passavam estas coisas todas. Ele ia para lá, para o Espada. Espada era o clube dos negros, o Espadinha, onde se cantava as majubas, canções, essas canções, onde a Rosalina ia, porque a Rosalina era uma prostituta. Está a ver, né? Quando eu fiz a peça, que o Rui Nogar me deu, ele disse: Manuela, eu já vi que tu és capaz de fazer isto, faz lá este musical. Deu-me musical. Havia um uruguaio, quando eu já estava aqui no teatro, ele veio ver a peça e disse: vamos pôr música aqui, rock and roll, não sei quantos, assim. Ei, desculpa lá, esta peça é moçambicana. Então, precisa música. Não pode ser. Mas desculpa lá. Não vai dar. Faz lá. Eu fiz a peça
Aqui no Teatro no Avenida? Teatro Avenida. Essa foi a primeira peça? Fizemos uma outra para crianças, Ok. mas isto para contar como é que eu entrei Claro. ali mesmo, né? Que me começou a dar inspiração. E ele diz-me assim, eu fui professora de Educação Física, então sei trabalhar o corpo, né? Então era muito fácil para mim, porque a peça é muito ativa, muito corporal. Está a ver? E eu usei todas as minhas forças, toda a minha imaginação. Sabe o que é improvisar momentos, né? Tínhamos uma cena tipo de pregar, havia o empregado na cena, né? O criado, não é? A cena, ele tinha que passar a ferro. Né? Eu disse, não precisa trazer banca, tu deita-te como uma coisa, apanha lá os pés e tu vais passar a ferro. E depois, está a ver, tens os pés aqui, não é? Assim, aquela maca, por exemplo, né? Depois, aquele rapaz que estava a passar, com o pé dele, fazia isto, e com o outro pé, fazia... O Henning, quando viu aquilo, diz assim, eu nunca vi uma coisa desta. Como é que tu aplicas, não é? Exatamente, a forma. Nós fomos para o festival em Portugal, sabe o que é o público? Ficar em pé, parece, mas como é possível? Está a ver, não é? Quando a gente domina coisas no corpo, quando domina a natureza, o que a gente é capaz de fazer, né? E isso não nos dizem, né? Escondem, quem sabe esconde, em vez de transmitir, não é? Então é isto que sempre me preocupou, preocupar-nos com o fazer as coisas, imitando a natureza, imitando os animais, não é? É tão bom, tão bonito, né? Inclusive o comportamento da natureza, o comportamento dos animais, não é? E é tão importante, não é? Tão importante. Então, são estas coisas que eu fui adquirindo e ver que era capaz. E lembrava muito do meu pai. Está a ver? Vinha mesmo à memória. Não é? Aquelas coisas do meu pai. Então, quando é esta coisa do Cingatela, daquela mulher, que mesmo assim ela foi, para mim é uma heroína, não é? Quero ver se tem a fotografia dela para fazer-lhe um busto, não é? Porque heróis são essas pessoas que não têm nada e que acreditam. É preciso acreditar só que és capaz, não é? O Teatro Avenida foi criado em 61, antes da independência. Tá? Pelos portugueses. Era Cine Teatro Avenida, o nome primeiro, né? Nós queremos recuperar os nomes e as fachadas para a história daqui, não é? Estamos a recuperar isso, né? Tudo isso, né? Com os desenhos, as cadeiras, está a ver, né? Então, nessa altura era Cine Teatro Avenida, que era de portugueses, que depois vão embora, quando há a independência, vão embora e deixaram, é quando a Rádio Moçambique pega no teatro e ficou abandonado. Então, havia um grupo que começou a fazer teatro e eu conheci nessa altura. Então, quando as embaixadas, quando foi a independência de Moçambique, eu começo a ver que
a crítica através de, sei lá, de textos, né? E lembrando do meu pai, que ele também fazia críticas, está a ver, né? Comecei a associar, como associar isto. Então, começo a trabalhar num grupo de um distrito daqui da Matola. Como se chama o grupo? Esse grupo era de Singatela, era o sítio. Então, foram formados aqui, quando vem a independência, grupos dinamizadores. E esses grupos dinamizadores, em todos os bairros, empresas, tinham o grupo polivalente, que era um grupo que formava, que tinha dança, poesia, teatro, está a ver, não é? Esses foram introduzidos criados por Samora Machel. Então, o grupo polivalente, os grupos dinamizadores foram criados então, em todos. Então, eu comecei a trabalhar nas empresas, nas fábricas, nos bairros. Então, o bairro que nós tínhamos, né? E tínhamos aqui uma sede, que era a sede. Havíamos de passar por lá só para ver a sede onde formei este grupo amador de Singatela, que vinham, não é? Nós pagávamos uma cota e com essa cota nós conseguíamos pagar a passagem e dar pão àquelas atrizes desse bairro. Quando vim para o teatro, quando eu peguei o teatro, não tinha dinheiro, claro. Fui um bocado aventureira, não é? Porque eu acreditava que era capaz. Acreditava. E eu já tinha estado no teatro, o que é. Então, mas como é que eu vou conseguir ter dinheiro sem ter de mão estendida? Então, comecei a pensar, o que é que as pessoas comem mais? Pensei, é pão. Pão, padaria. Depois falei com o Penalva, que era um que também trabalhava promotor de espetáculos. Eu disse, olha lá, quero dar um nome à padaria, mas tem que ser um nome que cativa as pessoas. Porque eu tinha posto padeira, então, quer dizer, para não ser padaria, assim, como é que se diz em Xangana padaria? Ela disse padeira. E na luta armada da Frelimo, dos moçambicanos, portanto, na altura não era Frelimo, havia xotocolia, que era os militares. Então, quando corriam, era xotocolia, chapo, era sharp. Como estavam na Tanzânia, eles falavam o inglês, né? Chapo. Então, padeira, chapo. Começa assim. E foi assim que eu consegui ter o dinheiro para sustentar o grupo, sustentar as peças. Portanto, criar condições para o teatro. Nós tivemos vários escritores a fazer isso, né? Escrever para nós, né? Que nós sempre utilizamos essas frases que as pessoas todas conhecem quando vamos para uma província, vamos saber como é que é o ditado naquela língua nacional, está a ver, né? Para introduzir lá no sítio, na frase, né? Para o público ainda compreender melhor, não é? Até hoje, né? Então é só para dizer que de facto já tivemos
uma vivência e os outros grupos viram que, afinal, moçambicanos, não é? Começaram a ver que a partir daquilo que nós estávamos aqui a transmitir através do teatro, eles podiam também fazer, não é? Podiam ir buscar. E a gente vê. Para mim, a maior alegria é isso. Eu só digo a eles, olha, vocês têm que pedir autorização, porque isto tem direitos. Agora, nós vamos escrever uma carta a dizer que, portanto, oferecemos os direitos, não é? Vocês não têm dinheiro, o que é? Temos uma atitude o melhor que podemos para os outros, não é? Então, tem sido sempre. Então, 9 horas, como era um texto em poema, me abriu a possibilidade de fazer outras, não é? E criticar a sociedade. Está a ver, estamos agora a atravessar um momento tão complicado, não é? Fizemos a Missava, Os Governadores de Orvalho, que é uma peça que traduz a reconciliação. No Haiti havia também guerra, então Jacques Romain fez a peça Os Governadores de Orvalho, e que nós demos o nome de Missava. Missava quer dizer terra, não é? Era a reconciliação. Quando foi aqui as primeiras eleições democráticas, antes, portanto, estava-se a fazer a preparação. Aquilo que estamos mais ou menos a passar aqui, passámos nesse momento. Nós fomos à Renamo pedir para fazermos esta peça, que era a reconciliação, não é? Então, é uma peça que a gente gostaria também de voltar a pôr, não é? Transportando para o tempo de agora, mas que é muito igual, não é? Muito igual ao que se passava, muito igual ao que está a passar agora, não é? E mostrar que, de facto, o teatro tem um poder incrível, não é? O poder do teatro é, assim como a música cantada, não sei quantos, a arte é algo que pode transformar mentalidades, não é? E temos que lutar por isso, não é? Não é uma coisa banal, é brincadeira, como muitos dizem. Eu até digo uma coisa que as pessoas não gostam muito que eu diga isto, né? Sobretudo os grandes, né? Ainda bem que muitos desses dirigentes não vêm ver o teatro, senão mandavam-nos, como fizeram uma vez, que mandaram fechar o coisa, porque nós estávamos a criticar uma cena do bazar em que o chefe do grupo dinamizador estava a dormir e estava alguém a fazer uma palestra, e nós fizemos isso na peça de teatro e mandaram-nos fechar a peça, a menos que a gente a transformasse. Foi a primeira vez que eu vi o valor, quer dizer, na carne, vi o valor do teatro. Portanto, isso, para mim, o teatro tem que defender causas, não é? Não ofender megalómanos, aqueles que querem se aparecer, que não. O ator precisa, de facto, de incentivo para ganhar energia, para ganhar... Mas não ser megalómano, tem que estar lá todo o quê? Não dá. Quer dizer, mas é isso. Para mim, importante é deixar um legado verdadeiro, não uma coisa que estou a falar e depois não faço. Estou a fazer, agora mesmo. Não é? Tenho que deixar, por exemplo, está agora um jovem a pôr a nova peça, porque ele fez a peça, está-se a lembrar
eu nem intervenho, nada, para ele ter vontade de fazer, está a ver? Que não ficar, sabe, quando tu tens uma pessoa que sabe mais que tu, a tendência é tu ficares um pouco retraída, não é? Não, então, eu sei que isso então, eu não falo. Se tiver que falar, se são coisas técnicas, eu falo, mas fora, sem ser à frente dos outros, né? Para ele ganhar uma certa autoridade no trabalho, né? Não podemos estar a mesquinhar, pá, porque é assim, faz assim, não. Eu faço mais, deixo que eles até escrevam as coisas, logo eles, né? Só se estiverem a cantar uma canção que eu me lembro, posso cantar com eles, só, está a ver, né? Não, e porque depois saem coisas novas, interessantes, na base daquilo que ele aprendeu, está a ver? Ter essa capacidade gestual, enfim, não é? Porque isso de vir aqui, eu tive algumas pessoas desse tipo que obrigavam vir à esquerda, vir à direita, vir a... Quer dizer, depois tu já não sabes para onde há de ir, não é? E tu, como pessoa, tens a tua criatividade própria, não é? Então, é preciso deixarmos isso, não é? Esse é o legado que eu quero deixar. Um legado mais fácil, né, de observar onde é que podem observar as coisas, né? Nós temos que acreditar nos jovens, porque de facto eles precisam que alguém, porque eles são têm muita imaginação. O jovem tem imaginação, tem capacidade de fixar coisas ainda, logo, né? Porque a cabeça está fresca. E depois com estas coisas de redes sociais, que facilita ainda mais, não é? E eu própria, agora, com 80 anos, epá, o que eu estou a aprender com estes jovens que estão a dizer, não imaginam, cada dia é uma coisa nova, está a ver? Eu até já escrevo, nem vejo algumas vezes, pá, escrevo a frase que eu disse, epá, ouve lá outra vez, volta atrás, diga lá, porque é uma coisa impressionante. Não é? É a vez da juventude, desses jovens fazerem coisas, né? E pronto, o contributo que eu tenho, então estou ali a tentar ver que jovens que a gente apoiou nisto, naquilo, agora, nós fizemos aqui um grupo de poesia, vinham aqui umas vezes por semana. Eu tinha livros ali no bar, era ali que eles ensaiavam, eles faziam, eu tinha uma estante com livros de poesia, tudo, estava cheio. Depois, de repente comecei a ver que estavam a desaparecer os livros. E isto já foi há mais de 20 anos, está a ver, né? Então, eu via e estava a ver que quem tinha tirado tinham sido eles, os jovens que vinham fazer, estudar entre eles a poesia. E agora, ainda há dias, fui a um lançamento de um que escreve poesia, um poeta, e eu disse, sim, olha, ele é editor, escreve livros. Depois começou-me a dizer, todos aqueles que estiveram aqui, são editores, fazem lançamento, dizem poesia. Não imagina como me encheu o coração e deu-me, nesse dia até estava mal do meu joelho, pá, andei rápido, pá, como, está a ver, né? O que me encheu de prazer, não é? Deles estarem a fazer isso, né? Então querem ir lá para o Sabura, para aquele sítio, né?
para ir dizer poesia e coisas do género, não é? E é isso. Eu acho que o legado que eu tenho para transmitir são estes exemplos, porque de outra maneira fica tudo escondido, né, e não se faz nada, né? E eu acho que Moçambique precisa de incentivo, de pessoas que não tenham medo, porque quem é melhor, ainda bem, porque também vou aprender com ele, não é? Porque eu estou grata a tudo que o mundo me deu, não é? Tudo. O mundo, as pessoas, a natureza, os animais, não é? Tudo, tudo. Eu aprendi e uso as mãos, né? Os olhos, os ouvidos, as mãos. Eu uso muito o corpo. Tudo me serve para eu dar. Portanto, quando eu estou a ouvir, no outro dia vi estes jovens que são agora pessoas que falam e que falam bem, que dizem as coisas. Eu digo, meu Deus, como esta gente está a dar inspiração às pessoas. E a inspiração não fica só nas palavras, tem que ser nos atos. Tem que ser nos atos. As pessoas têm que ver. E depois eu mostro tudo. Mostro às pessoas. Vamos ver como é que podemos fazer aqui um workshop. Chamar uma pessoa que sabe melhor que eu para vos dar. É uma forma muito coisa. E pronto, o Animan, que de facto deu-me uma coisa importante. O aspecto profissional das coisas, não é? Porque eu algumas vezes discutia com ele, porque não queria que fosse assim, porque não tínhamos nada a ver com aquilo. Mas ele dava a perspectiva, não é? Não é? Como criar a personagem, não é? Como criar. Então eu estou muito grato ao Henning, não é? Por aquilo que ele me transmitiu, porque eu calo muito, está a ver? Falei muito hoje, né? Mas no dia a dia, quando estou a aprender, fico calada e fico atrás.